Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva com os ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e da Fazenda, Guido Mantega. Eles vão apresentar a reprogramação orçamentária e financeira relativa ao Orçamento Geral da União para 2013. Acompanhe. Bom dia a todos. Vamos apresentar a programação orçamentária de 2013 e o objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo, que são, em primeiro lugar, a geração de empregos. O Brasil é um dos países que mais gera emprego no mundo e nós continuamos nessa trajetória. O último resultado, 200 mil novos empregos em abril, né? Portanto, nós estamos cumprindo à risca, esta que é talvez a principal prioridade do governo. O crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico em relação ao ano passado, né? Isso está também ocorrendo, uma aceleração do crescimento. Uma ampliação dos investimentos é fundamental para esta retomada do crescimento. Tudo isso com consolidação fiscal, com um fiscal sólido, conforme vem ocorrendo nos últimos anos, e com contenção de gastos de custeio. É fundamental a redução de custos que está ocorrendo, se dá fundamentalmente pela redução dos custos financeiros, dos custos tributários, energia e infraestrutura. Os parâmetros que nós estamos utilizando para esta fase, né, são parâmetros de crescimento de 3,5%. Esse 3,5% é uma projeção que já pautou, né, está pautando o primeiro relatório. Ela é uma projeção que é revista a cada bimestre. Então, ela não é uma projeção definitiva, é um parâmetro necessário para definir as variáveis do orçamento, mas ela não deve ser considerada como se fosse uma projeção do crescimento. É mais como se fosse uma meta e um parâmetro para organizar o orçamento. Então, nós, daqui a 2 meses, estaremos fazendo um novo relatório de execução orçamentária e este parâmetro poderá ser revisto, esse 3,5% poderá ser revisto, principalmente à luz do PIB do primeiro trimestre, que sairá na próxima semana. Ele vai nos dar um parâmetro mais preciso daquilo que está acontecendo com o crescimento do país e, portanto, confirmar ou nos retificar essa projeção. Os demais são o PIB do ano e também a inflação que está no primeiro relatório. Então, também não é projeção de inflação, é bom deixar isto claro, mas é um parâmetro que nós utilizamos para definir os gastos, as receitas e tudo mais. Isso também pode ser revisto e, até o final do ano, poderemos ter outros resultados. As perguntas serão depois. Então, vamos seguir. Bom, o investimento tem sido o principal mola mestra do crescimento no país nos últimos anos. É bom deixar isto claro. Pelo menos nos últimos 10 anos, né, o investimento tem crescido acima do PIB. Né? Então, muitas vezes é o dobro do PIB, com exceção dos anos de crise. Então, nos anos de crise, o investimento cai mais do que outras variáveis. Nós estamos trabalhando para 2013, né? Então tem ali o PIB de 3,5% e nós temos uma previsão de investimento de 6%. Né? Isto tem se confirmado já nos dados de formação bruta de capital que nós já possuímos. Portanto, é muito provável um crescimento do investimento de 6% esse ano, e aí uma projeção apenas para o próximo ano de 7%. Então, uma forte recuperação do investimento. Os investimentos do governo estão se expandindo
permanentemente desde 2003, né, sendo que em 2013 está previsto um gasto, um dispêndio com investimento de 68 bilhões. Portanto, há um crescimento constante dos investimentos públicos federais. Os investimentos do setor público como um todo, ou seja, inclui empresas estatais, inclui estados e municípios, etc., também está num patamar elevado, né? Tem algumas oscilações, porém, num patamar próximo de 4,6% que deveremos ter este ano. Então, é uma boa participação aí dos investimentos do setor público como um todo. Cabe ressaltar os investimentos em infraestrutura das concessões que estão sendo licitadas este ano, cujos investimentos vão se realizar fundamentalmente a partir do próximo ano. Estão previstos no próximo ano 43 bilhões, 2015 61 bilhões, 63 e assim por diante. Essa curva continua para depois de 2018, mas não é o caso de colocarmos aqui. Então, os investimentos estarão sendo fortalecidos pelo programa de concessões que está entrando em vigor a partir deste ano. Passa adiante, nós temos as desonerações, a redução do custo tributário, que é muito importante para aumentar a competitividade das empresas. Então, nós temos aí aquilo que aconteceu em 2012, o que deverá acontecer em 2013, 72 bilhões de desonerações, sendo que a maior parte da desoneração é para investimento, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que está sendo desonerada é o investimento, segundo lugar, a produção, em terceiro lugar, demais. Os demais seria consumo, transporte, serviços, etc. Então, isto mostra a prioridade de governo com investimento e produção. Passamos adiante. Bom, os investimentos estrangeiros continuarão fortes este ano. As previsões do Banco Central são de 65 bilhões, mantendo, portanto, um patamar elevado dos últimos 2 anos. Ou seja, a partir de 2010, o investimento estrangeiro vem aumentando e se mantém nesse patamar elevado. No ano passado, o Brasil foi o terceiro país a receber mais investimento externo direto. Do mundo, o Brasil foi o terceiro. Deveremos manter essa posição também em 2013, o que mostra a atratividade do Brasil e mostra que os investimentos externos estarão nos ajudando a aumentar a taxa de investimento no país. Bom, tudo isso está sendo feito com solidez fiscal. O governo mantém essa solidez fiscal, que é uma trajetória fiscal que nós adotamos desde o primeiro momento do nosso governo, em 2003, e isso não mudou até agora. Então, nós temos aqui as principais despesas do governo. São 3 grandes despesas que o governo federal possui e todas elas estão sob controle ou sendo reduzidas. A primeira é Previdência. Então, nós podemos ver que o déficit da Previdência vem caindo ao longo do tempo, né? Então, essa é a maior despesa do governo, são 344 bilhões, se não me engano, 349 bilhões que nós temos, né? E, portanto, está escrito ali 349 bilhões e está absolutamente sob controle. A segunda grande despesa é com a folha de pagamentos, e vocês podem ver que, como percentual do PIB, ela está estacionada, portanto, não estão aumentando os gastos com o pessoal, que esse é um dos maiores gastos de custeio, né? Então, Previdência, mas isso aqui são 2 gastos importantes que estão totalmente sob controle. E o terceiro é o gasto com juros, né? Nós estaremos, em 2013, com o menor gasto de juros de toda a série histórica, certamente, no Brasil. O Brasil sempre foi um país que gastou muito com juros e nós estaremos gastando 4,2% do PIB. Né? Portanto, é uma economia que nos ajuda a um resultado fiscal. Então, vejam que o controle destes gastos viabiliza você fazer desonerações e, mesmo assim,
ter um resultado fiscal satisfatório, né? É esse que dá o equilíbrio. E o Brasil tem sido um dos países com melhores resultados fiscais. Então, por exemplo, nós podemos ver uma comparação do resultado primário do Brasil com outros países. Nós temos ali, de 2006 a 2008, a média do resultado primário foi 3,3%. A América Latina foi 3%, portanto, abaixo, zona do euro 1,2%, muito abaixo, Ásia 0%, né? Estados Unidos negativo. Portanto, o Brasil é um dos países que no mundo faz os maiores resultados primários, tá certo? Então, isto mostra solidez fiscal. Período 2010-2013 foi um pouco menor, por causa da crise e por causa das políticas anticíclicas que nós fazemos nesse momento. Mesmo assim, se compararmos com os outros países, 2,6 média 2010-2013 Brasil, América Latina, que costuma ter um bom desempenho fiscal, ficou bem abaixo de nós, 1,3, zona do euro negativo, Ásia negativo, Estados Unidos negativo. Portanto, nós temos um excelente desempenho do ponto de vista do primário. Do ponto de vista nominal, o nosso resultado nominal é bom também, mas não é tão melhor do que os outros países por causa da despesa de juros, que sempre foi muito elevada, mas vem se reduzindo. Portanto, mesmo em termos de resultado nominal, tenderemos a ter um resultado cada vez melhor no Brasil. Graças a esse desempenho fiscal, é que nós temos reduzido a nossa dívida, né? E a nossa dívida líquida prevista para 2013 é de 34 bilhões. Portanto, decrescendo ao longo do tempo, mesmo num período de crise, né? Mesmo num período de crise, a nossa dívida caindo, o que é uma situação muito especial do ponto de vista fiscal. Finalmente, está faltando a primário isto. Então, aqui nós temos a parte de cima do gráfico é o resultado primário e a parte de baixo é o resultado nominal. Então, nós podemos ver que o resultado primário tem se mantido constante ao longo do tempo, com oscilações no momento de crise, por causa do anticíclico, né? E o que nós estamos prevendo para 2013, né, é um resultado primário semelhante ao ano passado, né? 2,3. Bom, isso significa um abatimento, né, que nós faremos de 45 bilhões. Claro que isto é o resultado previsto caso venhamos a fazer o abatimento. Esse abatimento não é obrigatório e nós sempre tivemos a possibilidade de fazer um abatimento dos investimentos, mas na maior parte do tempo não utilizamos esta prerrogativa, tá certo? Ela existe já há algum tempo, um acordo feito com o Fundo Monetário, mas ela não foi utilizada na maior parte dos anos que aqui estamos. Se for necessário, utilizaremos. Então, nós poderemos ter de 3,1 a 2,3 o resultado primário esperado para o ano em curso. Nós trabalhamos com esses parâmetros. Esse, digamos, é um primário provável que poderá acontecer. É claro que isso vai depender, por exemplo, do comportamento da arrecadação, né? E nós fomos bastante realistas na programação da arrecadação, né? Nós praticamente não estamos prevendo uma receita extraordinária para este ano, né? E só o ano passado também nós não tivemos receita extraordinária, porém, todos os anos anteriores tivemos receita extraordinária. Então, é bem realista esse resultado, e se fizermos 2,3 de resultado primário, teremos um nominal de 2%, que será menor do que nos anos anteriores. Portanto, um excelente resultado fiscal, porque o resultado fiscal, na verdade, é o 2, e não o 2,3, que se dá essa queda graças a esse gasto de juros que será menor. Passamos adiante. Bom, então, aqui está um resumo da receita, né, a receita total. Nós estamos revendo a previsão de receita total da lei orçamentária, que foi 1,253 para 1,185 bilhões.
Portanto, estamos reduzindo 67,8 bilhões da projeção de receita que veio do Congresso para nós, aprovada pelo Congresso. Então, isso é que eu considero de realismo. Estamos prevendo arrecadar menos, né? E na receita administrada nós estamos trabalhando com uma previsão de 707 bilhões de arrecadação este ano, portanto, 48 bilhões a menos daquilo que está na lei orçamentária, né? Isso significa também uma redução da receita não administrada e uma transferência menor. As transferências são uma decorrência, é um percentual daquilo que é arrecadado. Podemos passar para a próxima página. Bom, então, para viabilizar as despesas num patamar coerente com este equilíbrio orçamentário, nós estamos fazendo um contingenciamento de 28 bilhões. Né? Vocês quase acertaram aí, que falaram em 27 bilhões, chegaram muito próximos aí. As fontes estavam quase perfeitas. Então, nós tivemos, na lei orçamentária, a despesa primária estava prevista 965 bilhões, ou 966, e nós teremos disponível 937. Autorizamos 937 como despesa, né? Bom, a meta primária do governo federal é de 108 bilhões, né, para o ano de 2013. E nós podemos exercer um abatimento de 45 bilhões. Há uma mudança em relação à lei orçamentária. Na lei orçamentária havia uma previsão de abatimento de 25 bilhões, que era relativo a investimentos que nós faremos e poderíamos abater. E nós acrescentamos também as desonerações, que estão alcançando um patamar elevado, significa apenas uma parte das desonerações que poderá ser abatido, e com isso nós teremos 45 bilhões. 25 de investimento, 20 de desoneração, 45 bilhões é o abatimento que poderemos fazer. Repito, isso é uma faculdade, poderemos fazer ou não, se não for necessário, não faremos, né? Sempre nós buscaremos atingir uma meta próxima dos 3,1, por isso que nós mantemos como parâmetro 3,1. Né? Então, e com isso, então, essas são as previsões para o primário que nós temos. Estamos seguindo exatamente a tradição de primário, as contas estão sólidas, continuarão sólidas, continuaremos controlando despesa corrente dentro do governo, nas grandes despesas, isso está acontecendo, e maximizando os investimentos do setor público que estão crescendo ao longo do tempo. Muito obrigado. Eu vou apresentar agora rapidamente como é que esse contingenciamento de 28 bilhões vai se expressar na despesa. Então, a primeira questão que eu acho que é importante ressaltar é que estão priorizadas todas as prioridades do governo. Os investimentos, o ministro Guido já falou aqui, as políticas sociais e os grandes eventos. Esse ajuste de 28 bilhões se dará fundamentalmente, né, nós vamos tentar concentrar isso em redução do custeio, preservando o investimento, que é uma prioridade absoluta da nossa presidenta. Foram integralmente preservados, ou seja, sem nenhum contingenciamento, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, a saúde, a educação e o Brasil Sem Miséria. Além disso, também, a ciência e tecnologia e inovação e os recursos necessários para o desenvolvimento das ações relativas à Copa e Olimpíadas. Então, esse próximo quadro mostra exatamente isso, como está na LOA mais créditos e como ficará, ou seja, exatamente igual. E o quadro mostra também a evolução desse limite em relação ao empenhado em 2012. Então, no que se refere ao PAC, o limite desse ano é 17,5% acima do que foi empenhado ano passado. No caso do Minha Casa Minha Vida, 11%. No caso da educação, quase 20%. No caso de ciência, tecnologia e inovação, 35%. No caso da saúde, quase 18%. Copa e Olimpíadas, um percentual maior, natural,
pela concentração de investimentos quando se aproxima os eventos, 134%, e do Brasil Sem Miséria, 15% superior ao empenhado no ano passado. Eu não sei, já foram as cópias ou ainda não? Estavam tirando as cópias lá. Vocês vão receber, aqui está o quadro em relação o que foi aprovado pelo Congresso, a lei orçamentária, a LOA, né, mais os créditos, e qual é o limite que cada um dos ministérios terá nesse ano de 2013, a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. O relatório não estabelece isso é, depois de enviado o relatório, nós temos uma semana para fazer o decreto, que estabelece essa distribuição, e ali já também fica claro que ciência e tecnologia, desenvolvimento social e combate à fome, educação, nesse quadro, pode passar, e saúde, no quadro seguinte, não tem nenhum contingenciamento agora, a partir desse relatório que está sendo enviado ao Congresso hoje. Acho que, como a gente fechou a apresentação agora, está lá, vai vir quentinha na mão de vocês a cópia daqui a pouco, que está sendo feita, que vocês poderão ter, então, não vou ficar aqui lendo o número, que acho que não tem sentido, né? Acho que com a cópia na mão vocês podem fazer essa... E no site já está disponibilizado. Era isso, acho que, como disse o ministro Guido, essa proposta que a gente já faz no mês de maio, portanto, com mais informações, inclusive da execução orçamentária, em função do atraso da aprovação do orçamento. Isso nos dá melhores condições para fazer essa previsão, depois de 4 meses de receita, e ela está em linha, como o ministro disse, com os nossos grandes objetivos para o ano de 2013, de aceleração do crescimento, né, e de prioridade absoluta dos investimentos. Muito obrigada. Daremos início às perguntas da imprensa, relembrando que, para fazer a pergunta, é preciso se inscrever aqui comigo. Temos apenas 4 inscritos e não vamos protelar esse processo. O primeiro a perguntar é João Vilaverde, do Estado de São Paulo. Boa tarde. 2 perguntinhas bem pontuais, acho que uma endereçada a cada ministro. A primeira, o fato de que é o menor contingenciamento em volume dos 3 anos de governo Dilma, ainda que a gente está num estágio de calendário muito diferente, que é maio, os outros 2 foram em fevereiro. O mercado já tinha sinalizado, quando esses números começaram a aparecer, que a leitura fria dele, você contingenciar tão menos que os 50 e 55 bilhões dos 2 últimos anos, poderia ser uma sinalização clara de uma política fiscal frouxa e de que o governo talvez não fosse, ia deixar apenas na mão do Banco Central o combate à inflação. Eu queria saber qual que é a leitura que os senhores fazem disso, que certamente vai aparecer a partir de agora. E a segunda coisa é quanto ao abatimento da meta de superávit primário. Na apresentação, os senhores falam de 45 bilhões, né, que pode ser um mix entre investimentos do PAC e desonerações, mas, se eu não me engano, no limite, o governo pode abater até 65,2, né, sendo 45,2 de PAC e outros 20 de desoneração. Quer dizer, ao dizer 45, o governo está, de certa forma, se comprometendo que não vai usar esse limite total a que tem direito. É isso? São só essas 2 coisas. Obrigado. Bom, o contingenciamento varia de acordo com o tamanho do orçamento que é aprovado no Congresso, que sempre muda a receita, etc., a despesa, e com a realidade, né, que nós colocamos nesse orçamento. Então, nós já estamos, inclusive, com 4 meses já de orçamento executado, então, nós podemos ser mais realistas, porque nós já temos conhecimento do que está acontecendo. Então, nós deixamos exatamente aquilo que está... que é necessário para os ministérios, né? Então, mas não é o contingenciamento que vai dizer qual é o resultado fiscal. O resultado fiscal é o que está colocado aí, e nós, de fato, poderíamos abater pela lei até 65 bilhões,
não julgamos necessário que isto ocorra, porque esse orçamento, se a receita que está prevista se verificar, né, e a despesa for essa, nós não precisaremos abater. É isso que está dito aqui. Está dito que, se a receita e a despesa que estiver aí se verificarem, nós teríamos que abater 45, tá certo? Agora, é claro, nós podemos ter uma melhoria da arrecadação, porque a economia está crescendo um pouco mais esse ano em relação ao ano passado, poderemos ter receita extraordinária, que é comum, não aconteceu no ano passado, mas pode acontecer este ano, então poderemos ter uma surpresa positiva de ter que abater menos que os 45, tá certo? Então, a política fiscal é a mesma que nós estamos fazendo, não houve mudança nenhuma o tempo todo do rigor fiscal e contenção de despesa de custeio, tá certo? Então, o governo não está estimulando, estamos estimulando sim o investimento, o crescimento, não gastos, né, de custeio, portanto, nós estamos contribuindo para o controle da inflação, né, e dentro de padrões que vocês já conhecem nos últimos anos. Nós estamos fazendo exatamente o que fazíamos, é a mesma equipe que está aqui fazendo a mesma política, a política rigorosa, fiscal, porque isso é muito importante para o país manter essa trajetória. Próxima pergunta de Luciana Ottoni, da Reuters. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. No relatório, a gente vê na parte das receitas uma redução de 10 bilhões na receita prevista com dividendos. Ela passa de 34,6 para 24 bilhões. E na receita também de cota-parte de compensações financeiras, que passa de 47 para 38. Eu queria saber por que está sendo reduzida em 10 bilhões a receita com dividendos, se isso se refere a alguma dificuldade das empresas estatais, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, e também na cota-parte de compensações financeiras. E uma outra pergunta é o seguinte, nesse momento o Banco Central está subindo os juros para controlar a inflação, mas a gente o que a gente vê na parte do mercado é uma contestação dessa política, dizendo que a política fiscal não está dando a contribuição para a redução dos juros, que ela, ao ser expansionista, ela é inflacionária. Então, eu queria, por favor, ministro, uma avaliação do senhor sobre essa percepção do mercado e uma explicação sobre essa redução aí das receitas com dividendos e cota-parte das compensações financeiras. Obrigada. Bom, nós reavaliamos a receita de dividendos, mas isso não quer dizer que as empresas estatais não apresentarão bom dividendo, né? Pelo contrário, acho que o ano passado foi um ano com lucratividade menor para as empresas de modo geral, por causa que o crescimento foi menor. Para este ano, como o crescimento será maior, nós esperamos uma lucratividade maior das empresas estatais. Todas elas têm uma previsão de lucro maior. Então, não se trata disto, né? Eu acho que o cenário de lucros em 2013 será melhor do que 2012, que não foi tão bom. Mas o dividendo, você sabe, não é uma cifra exata, nós podemos pegar mais ou pegar menos dividendo das empresas. Tem aquele que é definido por lei, aquele que não é definido, nós temos uma flexibilidade. Você pode decidir pegar menos e deixar uma capitalização maior da empresa. Então, isto é uma política que nós vamos administrando até o final do ano. A projeção última que fizemos é essa, né? E ela faz sentido com os dados que temos. Com as compensações financeiras, podemos falar a mesma coisa, tá certo? Então, as compensações foram reavaliadas, né, como nós fazemos, e poderemos até reavaliar nos próximos relatórios, né, a partir da realidade. Agora, nós não estamos fazendo uma política fiscal inflacionária. Pelo contrário, eu mostrei que o Brasil faz uma política de primário maior do que os outros países. Nós continuamos fazendo. Nós poderíamos ter abandonado. Não, nós continuamos. Mesmo na crise, o Brasil continua com uma política fiscal bastante dura, sólida e fazendo um superávit maior do que outros países. Nós temos que saber que uma boa parte da inflação que nós temos hoje é uma inflação de alimentos.
não depende do governo federal. Não há aí aumento de gastos, por exemplo, com funcionalismo, coisa parecida, tá certo? Então, não se deve ao governo. Onde o governo pode influenciar os alimentos é com o Plano Safra, e nós sempre tivemos os melhores planos safras, com muito crédito para a agricultura aumentar a sua produção, e está aumentando. Nós estamos batendo recorde de safra todo ano. Este ano vamos bater um novo recorde, então não é por falta de oferta. São ciclos, é sazonalidade, chuvas, etc., que levam à inflação. Por sinal, é bom dizer que os alimentos, o vilão principal, estão caindo. O preço dos alimentos, do conjunto dos alimentos, está caindo e rapidamente no país, tá certo? Portanto, essa inflação de alimentos está diminuindo e aceleradamente, né? Então, não há contribuição do governo. Pergunta agora, Cristiane Jungblut, do O Globo. Boa tarde, ministros, secretários. Os senhores fizeram um corte de 28 bilhões, que é praticamente a receita extra que o relator do orçamento tinha incluído para custear as emendas parlamentares. Queria saber se os senhores temem alguma reação dos parlamentares, porque, mais uma vez, o corte veio na linha do valor das emendas, que chegam a cerca de 20 bilhões, porque uma das metas do presidente da Câmara é aprovar o orçamento impositivo ainda neste mês de maio. Então, queria saber se os senhores temem alguma reação e alguma dificuldade em aprovar, inclusive, a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, que permitiria o abatimento também dos investimentos de estados e municípios. Senhores, se o governo vai manter essa previsão e se tem alguma preocupação de não aprovar isso. E para o ministro Mantega, se já houve uma definição sobre a questão do ICMS, se o governo realmente vai desistir ou se vai acatar o pedido dos senadores do PT de tentar salvar o projeto ainda no Congresso. Obrigada. Em primeiro lugar, está mantida, evidentemente, a alteração na LDO de 2013, ela segue lá em tramitação na Comissão Mista do Orçamento. Em relação às emendas, se você, Cristiane, se observar, se puder voltar aí a última tela, tem vários ministérios que não foram contingenciados, e são ministérios em que, tradicionalmente, o percentual de emendas é alto. Então, isso já diz por si que não há um contingenciamento total de emendas. Então, que tradicionalmente se faz todo fevereiro. Como nós andamos mais, temos condição de fazer uma melhor avaliação e, então, não há esse contingenciamento, não é basicamente as emendas, tá certo? O contingenciamento tem uma lógica diferente neste ano. Algo como 8 bilhões de emendas. Um pouco menos, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, se o senhor teria quanto, mais ou menos, seriam de emendas. Esse não contingenciado, hoje, do jeito que está aqui, com o relatório que está aqui, com todas as observações que o ministro Guido já fez, que a gente vai avaliando durante o ano, equivale a 7,1 bilhões de emendas. Que permanece. Tá? De um total de 22,7. 7,1 de 22,7. São a maioria individuais, né? Não, a maioria não é individual. A maioria é coletiva. Coletiva, bancada. Em relação ao ICMS, eu quero dizer, o principal interessado em fazer a reforma do ICMS somos nós, que enviamos o projeto. Só que esse projeto ele foi desvirtuado, ele não está da forma como nós tínhamos elaborado, a partir de uma discussão ampla com o Senado, com os governadores, e, portanto, ele não reflete mais o equilíbrio que é necessário ter numa matéria que é uma matéria de interesse da federação e que tem que refletir um equilíbrio da federação e tem que, digamos, contentar um pouco a todos os governadores. Então, veio desequilibrado. E aonde está o desequilíbrio? Está o desequilíbrio, digamos, foram introduzidas novidades, não é? No caso das alíquotas de serviços e comércio, por exemplo, não é? Há também problemas em relação ao fundo
ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que tende a aumentar a parte do Orçamento Geral da União, estão passando o fundo de 25% para 50% a participação do Orçamento Geral da União. Então, com essas modificações, nós não aprovaremos esta lei. Né? É claro que o Congresso poderá modificar esses capítulos ou essas matérias que estão em tramitação, se atingir de novo um consenso, houver mudanças naquilo que lá está, então nós voltaremos a apoiar esse orçamento, essa reforma. Caso contrário, não vale a pena fazê-la. Obrigada. Próxima pergunta, Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Bom dia, ministros e secretários. Em primeiro lugar, eu queria até entender um pouco, dentro desse contingenciamento, o que significam operações especiais de crédito. É o quê? É subsídio de investimento que vão ser diminuídos? E por que há alguns ministérios aqui que tiveram um corte maior, né? Transportes e defesa, que foram 5 bilhões, o mesmo valor aproximado dessas operações especiais de crédito. Queria que vocês detalhassem um pouco melhor isso. Dentro desse corte, tem também, ministra, alguma suspensão de concurso, alguma coisa assim que vai ser contingenciada? Você sabe que os leitores do Correio querem sempre saber sobre isso, né? Outra coisa, ministro Mantega, com relação às previsões que o senhor disse que não são previsões, 3,5,5% para o PIB, 5,2% de... Então, qual que é a previsão do governo, né? Já que essa semana os economistas, de acordo com o Fox, já reduziram novamente a projeção aí de PIB, e a gente tem que ver aí qual que é a preocupação do governo com relação a essa desaceleração que está sendo prevista. O senhor está muito otimista aqui, até está prevendo um corte menor do que o previsto, que tinha sido anunciado, né, que se poderia chegar a 65%. Então, como é que a economia vai estar segurando esse contingenciamento, de certa forma? Acho que é isso. Em relação aos... operação oficial de crédito são os subsídios que o governo dá nas suas várias políticas, na política de crédito, na política crédito em geral, né, da agricultura, ou mesmo das outras, em que nós fizemos uma reavaliação. Estavam previstos quase 15 bilhões, 14 bilhões de reais, e que, nessa revisão que fizemos, consideramos que é possível fazer esse contingenciamento. Da mesma maneira, em todas as áreas. Passado, pois não, foi 5, né? 7 bilhões. 7 bilhões no ano passado, portanto, estamos revisando para 9. Então, há um aumento, porém, abaixo dos 15 bilhões que está previsto. Obrigada, Gui. Da mesma maneira, para os outros órgãos, também se trata de contingenciamento, que nós vamos concentrar uma parte importante deles no custeio. O ano passado, em subsídios, foi 7 bilhões de execução. Esse ano vai ficar mesmo com o corte em 9 bilhões. É subsídio. Tá? E a outra coisa, os concursos estão mantidos conforme está no anexo correspondente do orçamento. Bom, em relação aos parâmetros, né, quando nós elaboramos o orçamento, né, no ano passado, em julho, agosto, né, nós tínhamos um parâmetro que você tem que adotar um parâmetro de PIB, de inflação e tudo mais, para elaborar as despesas, as receitas. Esse parâmetro vai mudando ao longo do tempo, à medida que você se aproxima do ano efetivo. No início deste ano, nós mudamos para 3,5%. É diferente de previsão econômica, que muda toda semana. Isso aqui não dá para mudar toda semana, como Focus ou outras previsões. Nós temos que manter, pelo menos por 2 meses, esta previsão e vamos revê-la, podemos revê-la. Então, nesse momento, é 3,5%, que foi o parâmetro que deu a base de todos
todos os valores que aqui estão, mas, como eu disse, no próximo relatório, que se dará daqui a 2 meses, poderemos rever à luz do que já aconteceu. E como nós já teremos percorrido o primeiro trimestre, já com dados concretos, né, de PIB, o PIB vai sair na próxima semana, ele nos dirá muito com mais certeza, né, sem chute, com certeza, quanto vai ser o PIB do ano, né? Claro, então, nós deveremos fazer, no próximo relatório, uma revisão à luz dos dados concretos da economia, porque tem muita previsão defasada, uns preveem mais, outros preveem menos, mas o que interessa é a realidade e nós estamos buscando ficar mais próximos da realidade possível. Próxima a perguntar é Cláudia Bontempo, da TV Globo. Boa tarde, ministros e secretários. Eu queria, já que os colegas já fizeram todas as perguntas, eu queria só, me desculpe, sair só um pouquinho do tema de hoje, de agora, para falar sobre imposto de renda, ministro. Por que essa diferença entre as empresas e os empregadores de trabalhadores domésticos? Todos os empregadores de trabalhadores ganharam novas atribuições fiscais e eu queria saber se vai haver alguma mudança no abatimento de imposto de renda. Porque a empresa tem direito de abater tudo e o empregador não, tem um limite de um só funcionário e um valor limitado. Mudança das domésticas? Está se referindo à proposta que foi apresentada pela presidenta já está ao Congresso. em fase de regulamentação. Ontem a ministra Gleisi já anunciou que vai existir um site específico para fazer todo o cadastramento dos empregados, dos impostos, FGTS e INSS. Ou não tem nada definido ainda, assim, vai haver alguma mudança, se poderá haver? O Arno pode me ajudar aqui, mas, na verdade, quer dizer, tem uma série de regulamentações complementares à PEC das domésticas, que precisará ser feita pelo Congresso. Ontem de manhã, a presidenta se reuniu, alguns ministros e a direção do Congresso, apresentando a visão do governo a respeito de como essa regulamentação pudesse ser vista. A minha pergunta era só saber se já teria alguma coisa definida a respeito desse mecanismo, né? Se vai continuar a mesma coisa ou se o governo estuda estender, por exemplo, para possibilitar um abatimento maior, né, por parte de empregador em relação ao doméstico. Se não tem, não, isso não tem. Isso não está sendo mantido a regra atual geral, é a mesma regra. 2015, é a mesma regra, apesar das novas atribuições, das novas leis, novos direitos e obrigações, continua a mesma coisa para o abatimento. Essa é a proposta do governo. Tá, obrigada. Mas com isso de simplificar para que as famílias possam fazer esse tipo de recolhimento relativo aos benefícios dos empregados domésticos de maneira mais simples, sem depender de contratar serviços para isso. Próxima a perguntar, Maria Luísa Rabelo, da Bloomberg. Boa tarde. Ministro Mantega, a gente queria saber se, com essa exagerada liquidez no mercado internacional, se o governo teme aí um aumento do fluxo de dólar para o Brasil, e o que o governo prepara, caso isso aconteça? O que o Brasil pode fazer para que isso não nos afete? E uma segunda pergunta, se possível, o presidente do Banco Central disse ontem que a política fiscal do Brasil é expansionista. Na avaliação dos senhores, ela continua expansionista com esse contingenciamento de hoje? Obrigada. Bom, a liquidez internacional ela vem aumentando já há algum tempo, não é de hoje. Eu poderia dizer que desde quando o Fed, o Banco Central Americano, fez o primeiro quantitative easing, ou seja, a política de expansão monetária, e que nos afetou naquela ocasião foi quando, em 2012, no primeiro semestre, o câmbio, o dólar aqui caiu para 1,60, 1,58, 1,60. Então, naquela época, e até no ano de 2011 havia uma grande pressão de entrada de dólares no Brasil, muito forte. Chegamos a ter, num trimestre, a entrada de mais de 30 bilhões de fluxo financeiro. Nós diminuímos este fluxo criando algumas arestas ou criando alguns tributos. Colocamos o IOF e conseguimos regularizar esse fluxo. Então, embora haja uma oferta internacional que agora foi aumentada pela política japonesa
de expansão, não está havendo nenhum exagero em relação ao Brasil. O que está entrando no Brasil é mais investimento externo direto, que é bem-vindo, não é fluxo financeiro especulativo. Agora, o fluxo de curto prazo ele está normal, está num patamar normal e não nos preocupa nesse momento. Em relação à política expansionista, bom, nós temos uma política anticíclica, né? E significa que o governo procura aumentar investimentos para estimular a economia a atingir os patamares de crescimento em torno de 3%, 4%. Né? Então, isto nós estamos fazendo, e isso certamente não é inflacionário, não há nenhuma ação inflacionária do governo. As fontes de inflação estão muito bem localizadas, né? Então, existem a questão dos alimentos, que todo mundo sabe, também serviços têm crescido, e isso não depende da ação do governo. Então, o governo não tem feito uma política expansionista do ponto de vista da inflação. Para encerrar essa série proveitosa de perguntas, Edla Lula, do Brasil Econômico. Bom dia, ministros. Bom dia, secretários. O orçamento desse ano carrega um saldo de 178 bilhões de restos a pagar. Queria saber se esse contingenciamento contempla a anulação de parte desses restos a pagar, ou, de outra maneira, como é que vocês estão controlando aí essa conta, esse orçamento paralelo? Bom, os restos a pagar fazem parte de todos os orçamentos. O que são restos a pagar? São obras, projetos que foram iniciados num ano e que têm continuidade nos anos seguintes. Existem ali até obras e projetos que não andaram, que foram empenhados e não andaram e se acumularam. Por isso que, periodicamente, a gente faz uma limpeza nos restos a pagar. Periodicamente, a gente limpa 2, 3 anos, hein? 30 de junho normalmente, tá certo? E é claro que o resto a pagar ele é proporcional ao tamanho do orçamento. Então, no passado era menor, porque o orçamento era menor, o PIB era menor, tudo era menor, né? À medida que ele cresce, você carrega um resto a pagar maior. Portanto, ele está perfeitamente dentro da normalidade. Quando chegar em junho, nós faremos mais uma limpeza daquilo que foi empenhado e não se realizou, não foi processado. Obrigado. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma série do nosso Espaço Saber Direito. Esse espaço tão importante para o debate dos importantes temas de estudos do direito. Eu me chamo Irapuã Beltrão, sou professor no Rio de Janeiro, professor universitário, professor de diversos cursos, tanto de pós-graduação quanto cursos para a área de concurso. Sou procurador federal da AGU e vou dividir com vocês um pouquinho do direito financeiro. A nossa semana envolve toda essa programação do direito financeiro. Nós vamos passar pelos principais temas do direito financeiro. Nós vamos trazer o direito financeiro dentro da sua perspectiva jurídica, trazer o direito financeiro desde a sua formação com os elementos básicos e as atividades fundamentais para o qual o direito financeiro lida, seja na sua perspectiva histórica, mas, claro, também, principalmente, chegando aos tempos atuais e as suas características, inclusive as suas críticas hoje que o sistema já produz. E, ao longo desses nossos diversos encontros, ao longo da semana, nós vamos trazendo os outros elementos que compõem o direito financeiro, que não apenas sua categorização, que não apenas a sua colocação. Nós vamos acabar abordando as características básicas das normas financeiras, as fontes do direito financeiro, já com aí alguma contribuição do Supremo Tribunal Federal, que tem posicionado de maneira muito clara, inclusive, uma análise que o direito financeiro vai merecer a partir da luz do princípio da separação de poderes e o próprio papel do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Vamos falar de orçamento, com as suas características fundamentais, com os seus ditames
constitucionais, com seus princípios específicos e mesmo nos princípios gerais do direito, as características que são peculiares à incorporação desses princípios gerais do direito ao sistema financeiro e, claro, a partir daí trazer os principais elementos que compõem o direito financeiro, especialmente para a gente encerrar a semana falando sobre receitas, despesas, a sua perspectiva tanto de conceituação, classificação, categorização e execução e, claro, especialmente para colocar a lei de responsabilidade fiscal em cima de tudo isso. Uma lei que muda a história financeira do Estado, uma lei que pretende ser uma lei de modificação, uma lei que hoje em dia é tão importante que se aplica não apenas a uma execução direta das normas do direito financeiro, mas acaba produzindo uma interdisciplinaridade inevitável, produzindo uma interdisciplinaridade que vai ser necessária para o bom aplicador do direito. Vai trazer a questão dos serviços públicos, a lógica, inclusive, da tributação, que vai ser inevitável tudo isso, dado que o direito tributário é quem fornece as principais receitas para o Estado financeiro poder agir, e ao longo da semana nós vamos fazendo essa junção dos elementos. Convido a todos para dividir conosco essa semana de direito financeiro, um tema que muitas vezes é relegado a um segundo plano de estudo. Houve um tempo em que as faculdades tinham essa cadeira própria, de algumas unidades hoje já de ensino sequer tocam isso, outras relegam talvez até por um estudo opcional, e é um tema que quem quer ser um bom operador do direito, quem quer inevitavelmente trabalhar para o Estado, com o Estado ou em razão do Estado, tem que ter esse contato com as normas das finanças públicas, porque as normas das finanças públicas, os conceitos de finanças públicas, são os fatores decisivos para essa aplicação. Então, se em um dado momento o direito financeiro parece relegado, ou esse segmento financeiro parece relegado a um segundo plano de estudo, o que acaba acontecendo é que hoje, ao bom operador do direito, a todos nós que estamos fazendo uma parte aí acadêmica de desenvolvimento, é absolutamente necessário o contato e certamente conhecer alguns desses elementos. Então, ao longo dessa semana, nós vamos contar aqui com a participação das nossas ainda estudantes de direito. Na verdade, Tainara, Cássia e Rayane ainda estão tendo contato na vida universitária. Elas vão dividir com a gente essa semana e, claro, convido a todos vocês também para participar. Querendo, todos vocês que já conhecem o nosso programa, sabem que podem participar pelo caminho das mensagens eletrônicas. Basta encaminhar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. As dúvidas de vocês serão traduzidas de maneira muito interessante, nós vamos ter esses contatos aí. E a única coisa que é absolutamente indispensável para o nosso melhor processar aqui é que toda vez que forem encaminhar uma dúvida, e esperamos que assim o façam com bastante intensidade, identifiquem, por favor, que estamos falando ou que as dúvidas se referem a esse nosso tema, a esse nosso tópico aqui do direito financeiro, colocando, se possível, de maneira explícita, não apenas a matéria, mas também referenciando o meu nome, por favor, Irapuan Beltrão, repito, e a partir daí nós conseguiremos abordar não apenas as dúvidas que vocês estão trazendo, mas até outros temas que serão delas consequência. Então, essa é a nossa programação. Ao longo da semana nós vamos abordando esses principais temas e, claro, com a participação de todos, nós vamos acabar fazendo um bom curso, ainda que, claro, com a nossa limitação de tempo, a gente saiba que, inevitavelmente, outros temas vão acabar sendo reproduzidos. Mas, de qualquer maneira, quando pensamos o direito financeiro, algumas situações são absolutamente indispensáveis a tudo isso. Vejam, a própria lógica do direito financeiro, ela se confunde um pouco com a origem do Estado. A verdade seja essa. Se pensarmos o Estado moderno, claro, estamos pensando o Estado moderno. O Estado moderno, ele surge já com o problema das finanças públicas. Eu sempre provoco a todas as minhas aulas que basta pensarmos naquele... que seja o filme Robin Hood que um dia nós vimos, ou aquele Estado medieval, aquele Estado onde começavam a surgir as maiores luzes jurídicas, o grande problema estava nas finanças, porque o rei absolutista, monarca lá, que tudo podia, que tudo achava que podia, ele estava preocupado
em coletar a maior quantidade de recursos possíveis daquela sociedade que a ele era ligada, sem que necessariamente ele retribuísse com as mesmas qualidades, com as mesmas capacidades. Isso sem esquecer que naquele momento em que o direito constitucional ainda era um embrião do que chega a ser o Estado constitucional moderno, naquele momento não havia muita disciplina em relação a como o direito financeiro chega hoje. Muito pelo contrário, não havia disciplina na coleta dos recursos, não havia disciplina nenhuma em como o Estado agia com esse particular, como agia com o seu cidadão, não tinha nenhum cuidado. Basta lembrarmos que, por exemplo, as cenas desses filmes são de um gestor estatal ou de um xerife, do que quer que seja, enfiando o pé na porta para entrar e falar assim, olha, eu vim aqui coletar os recursos, e sai cavucando na casa das pessoas até achar os recursos que dele precisava, quase aquilo que hoje nós chamaríamos de um procedimento confiscatório. Essa disciplina, essa lógica do direito financeiro vai se desenvolver, portanto, a partir dessa compreensão do Estado que se desenvolve dentro do campo do Estado de Direito. Muitos, inclusive, trazendo a sardinha para o nosso lado, evidentemente, identificam que grande parte da contribuição em que houve em relação à proteção dos direitos fundamentais, à proteção dos direitos do cidadão, refletia os problemas de relacionamento que eram mais sensíveis no campo financeiro. É com isso que o Estado moderno vai se desenvolver. Lembro que das lições básicas do direito constitucional, quando identifica os textos constitucionais modernos e referencia a Carta Magna lá do século XIII, aquilo ali basicamente foi um momento de discussão, onde alguém que ainda podia, ou que já podia discutir com o soberano, questionando, olha, como nós vamos pagar, como nós não vamos pagar, como nós vamos nos relacionar. Você, rei da Inglaterra, aí, você tem que ter algum tipo de consenso quando exige novos recursos da sociedade. Você não pode simplesmente pretender ter recursos porque você acha que precisa gastar. E vejo que, recentemente, houve o mesmo debate, a Inglaterra passando por um processo de crise, claro que não mais agora, questionando ao rei, olha, você vai ter que fazer uma nova Carta Magna, mas a crítica que houve em relação, por exemplo, aos gastos do eventual casamento do príncipe, essa história não é uma história nova e é a partir disso que o direito financeiro começa a ser desenvolvido. Ele começa a ser percebido, muito confundido, inclusive, com a história do direito constitucional. A lógica do direito constitucional é também uma lógica de desenvolvimento do direito financeiro. As nossas constituições na história do mundo e também na história brasileira vão sendo desenvolvidas a partir desse contexto. Então, é um ramo do direito, como eu estava lhes sugerindo desde o início, que precisa de uma interpretação cada vez mais constitucional, precisa de uma interpretação cada vez mais ligado a essa própria noção de qual é o papel do Estado. O que queremos do Estado? O que o Estado vai fazer? O que o Estado vai desenvolver e quanto ele vai precisar de recursos nesse sentido? O como nós vamos exigir do Estado que ele cuide bem dos nossos recursos, cuide bem da nossa atividade, sobremaneira, porque aquele dinheiro não é dele, não é do governante, não é do governante poder gastar da forma que bem entender. Ele tem que desenvolver isso a partir dos interesses públicos que nos cercam. E é nesse contexto, é nessa perspectiva, é nessa análise que a lógica financeira inevitavelmente se confunde também com a lógica do direito administrativo. Porque se pensarmos a própria noção do Estado, o Estado, ele só se justifica, genericamente pensando, porque ele tem que fazer algum tipo de atividade na contrapartida ou em favorecimento do cidadão que o agrega. Quer dizer, se é verdadeiro desde sempre que povo é elemento formador do Estado, o Estado só se justifica na medida que retribui determinados tipos de serviços, serviços esses, claro, que serão traduzidos, e aqui eu vou falar em sentido amplo, como serviços públicos como um todo. Esse processo de identificação do serviço público cada vez menos pode ser afastada de uma compreensão das finanças públicas. Eu não posso imaginar que o Estado vai decidir por fazer determinado tipo de atividade ou deixar de fazer outra ou prometer que fará uma terceira sem ter a preocupação de como ele vai gerenciar isso financeiramente falando.
É por isso que toda a perspectiva da construção do direito financeiro vem, seja na doutrina clássica ou na mais moderna, associada à ideia de necessidade. Quais são as necessidades que cada um de nós tem? Essas necessidades podem ser desenvolvidas de formas diferenciadas. Ilustro que poderíamos pensar que algumas necessidades são necessidades individuais. Eu não preciso do Estado para nada. E talvez hoje, cada vez mais associado a um princípio de subsidiariedade, o Estado só tem que interagir com o particular na medida em que houver efetivamente a identificação de uma necessidade que não seja puramente individual. É claro que algumas necessidades individuais o Estado tem que respeitar, tem que proteger e tem que preservar. Agora, ele não precisa necessariamente, como agente externo, intervir em prol dessa minha necessidade. Essas necessidades individuais dispensam certamente a lógica de atuação do Estado. A lógica de atuação do Estado só começa a ser mais presente quando pensarmos a apontamento de alguma necessidade coletiva. E que, mesmo assim, tem que ser ponderada qual vai ser a melhor forma da sua satisfação. Porque algumas necessidades coletivas nós podemos reconhecer que o próprio Estado não precisa desenvolver. Se pensarmos bem, algumas necessidades coletivas a própria sociedade organizada se desenvolve. Algumas questões, por exemplo, relativas à atuação profissional, houve, ao longo da história, a identificação de que as pessoas agregadas naquela atividade profissional poderiam resolver os seus interesses. O papel do Estado não precisa ser um papel ativo em relação a isso. Muito pelo contrário, pode ser um papel em que ele preserve e procure incentivar as soluções coletivas que a própria sociedade encontra. É algo como se imaginássemos, especialmente para quem mora em prédios, em condomínios de edifício, existem determinadas atividades em que nós, na nossa vida condominial, conseguimos satisfazer. E o papel do Estado não precisa chegar a ponto de intervir como um serviço público estrito sensu, até porque aquela necessidade coletiva foi organizada pelas pessoas. É claro que existe um dado momento em que essa história desaparece, em que eu preciso sim do Estado porque a sociedade não consegue se organizar. E é nesse momento que a necessidade coletiva ganha um caractere de necessidade pública. Ela adjetiva-se a partir da necessidade pública porque, efetivamente, naquela estrutura, o Estado agora já se faz não só presente, se faz indispensável. É claro que, se pensarmos isso, ou essa compreensão do desenvolvimento da atividade estatal, esse desenvolvimento da atividade estatal vai passar, por outro lado, em razão da própria ponderação desse processo de escolha. Quais são as necessidades coletivas que o Estado empreende, quais são as necessidades coletivas que são transformadas em serviço público? Em dado momento na história, essa ideia das necessidades, ela era pensada pura e simplesmente como, olha, essa é a tarefa do Estado, o Estado tem que executar. O que acabou acontecendo foi que isso se desenvolveu hoje já às luzes da questão financeira. Primeira forma, será que a sociedade tem como patrocinar essa atividade que o Estado precisará desenvolver? Segundo, será que a própria sociedade não consegue resolver isso? Mais do que isso, será que o Estado realizando a atividade, não podemos pensar também qual é a melhor forma, não só pela eficiência administrativa, mas qual é a melhor forma de gerir o recurso público que está dado em relação a isso? Será que o ideal é eu cobrar, por exemplo, uma tarifa que vai exigir a satisfação daquele serviço da própria pessoa beneficiária daquele serviço? Ou a melhor forma seria financiar pela via geral dos impostos, porque aí todos pagam e isso vai ser dado coletivamente. Essas ponderações é que começaram a ser objeto da atividade financeira. E mais do que isso, essas ponderações modernas vão implicando hoje no reconhecimento de que o Estado vive a partir de uma escassez de recursos, a economia tem uma escassez de recursos inevitável, e não apenas a economia tem uma escassez de recursos, mas também e principalmente, deve ser reconhecido que o Estado vive uma série de crises, e essas crises do Estado acabam desenvolvendo uma análise crítica também dessa compreensão da atuação estatal.
nesse contexto, o direito financeiro deve contribuir de maneira muito clara, porque nós todos conhecemos minimamente a história de que o Estado chega aos anos 2000, chega ao século XXI, como um Estado endividado, um Estado pesado, um Estado que gasta e não se sabe muito bem se gasta bem, se gasta mal, se ele gerencia aquilo da melhor forma possível. E essa é a análise no qual o direito positivo vai se construir. Claro que, por outro lado, é inevitável também reconhecer o seguinte: hoje é indispensável essa atividade estatal. O Estado existe e ele precisa desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento acaba sendo inevitável. Mas o que o direito financeiro contribuiu para tudo isso foi fazer a sua contribuição crítica a esse processo dos serviços públicos. Olha, é necessário um serviço público feito pelo Estado diretamente e com que tipo de atuação? E desse contexto todo, o que se percebeu foi que existe não apenas uma atividade administrativa estrito sensu. Eu não posso me limitar a reconhecer que o Estado como agente na sociedade, ele não é pura e simplesmente uma atividade de execução. Ele tem um ponto de partida ou ele tem um pressuposto anterior, que é, ele terá como organismo coletivizado que retirar recursos da sociedade e colocar depois isso na forma de despesa. Num primeiro momento, o Estado fazia isso de maneira completamente ajurídica, diria eu a vocês. Ele executava isso de uma maneira sem ter para a disciplina do Estado de Direito aquilo que hoje exigiríamos como tal. E mais do que isso, ele fala assim, preciso fazer alguma atividade, se valia do predomínio do interesse público e dizia para a gente, olha, vocês têm que fazer. Acabou. É obrigatório, é dever público, tem que fazer. Como ainda acontece em alguns casos até hoje. Vejam que se nós pensarmos já, o sistema eleitoral, eu estou trabalhando para o Estado, alguém, diga-se de passagem, né? Eu não, mas alguém, espera-se, ali funcionando como executor das atividades eleitorais e o Estado não remunera nada por isso. Idem na lógica do júri, ou idem quando se pensa os agentes honoríficos, pessoas que contribuem para a execução de atividades, que são atividades hoje públicas, evidentemente, e que não há remuneração por isso. Mas já se percebe que isso, como regra, seria assustador, porque pessoas não poderiam trabalhar em prol de um interesse público, achando que não teriam a sua remuneração, porque certamente não seria a melhor forma possível. Mas até do que isso, o Estado não poderia se valer de um processo de simplesmente doações de recursos da sociedade. Ele precisou desenvolver a forma de coleta de recursos e a forma de remuneração das atividades e também dos processos de compra. Esse é o contexto do direito financeiro. Se pensarmos, então, diante desse universo, qual é o objeto do estudo do direito financeiro? Vejo que, se pensarmos nesse universo, o objeto do estudo de direito financeiro é a denominada atividade financeira. Essa atividade financeira, ela vai desenvolver-se a partir de uma perspectiva de que eu terei despesa pública, fato, isso daí não é hoje possível de questionamento. E do outro lado, para que essa despesa pública se realize, eu precisarei ter receita pública. Então, se pensarmos, o objeto do estudo de direito financeiro afirma-se de maneira muito clara, é a atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira, já dizia o professor Baleiro, que foi o grande iluminista dessas informações financeiras e grande ministro supremo, dizia ele, olha, a atividade financeira vai consistir na coleta de recursos, no gerenciamento desses recursos, para depois a execução, a realização do dispêndio em razão dos serviços que o Estado tem que desenvolver. É uma atividade em paralela à atividade administrativa, não se confundindo com ela, mas tendo um apoio inevitável em cima de tudo isso. Essa atividade financeira, que é o campo do estudo de direito financeiro, ela acaba sendo refletida de maneira muito clara hoje na nossa realidade estatal. É inquestionável hoje se pensarmos que a atividade estatal ela se desenvolve também em disciplinar juridicamente
o processo de coleta de recursos e depois o gerenciamento disso e, finalmente, como uma forma de satisfação de realização dessas despesas. Nesse sentido todo, o orçamento vai ganhar um papel espetacular, porque o orçamento é quem vai fazer a ligação de tudo isso. Ele vai identificar quais serão as receitas, vai identificar quais serão as despesas, vai prever a quantidade de recursos que o Estado tem disponível e, dentro daquela previsão, ele vai fixar a lógica de quais serão as despesas. Foi visto logo o orçamento como uma ferramenta inicial de planejamento. A ideia do planejamento do que o Estado vai executar ou não. Mas, acima de tudo, o orçamento trouxe, num primeiro momento, a realidade que, diante da existência de inúmeras receitas públicas, o orçamento poderia ser aquele momento em que se pensaria, dentro do Estado, em como repartir as despesas. Então, a atividade financeira envolveu receita, envolveu despesa, mas como principal ferramenta envolveu também a questão do orçamento, o orçamento como sendo um grande processo de repartição de custos na sociedade. Esse foi o caminho no qual o direito financeiro se construiu, enxergar esses três grandes aspectos. Claro que, inevitavelmente, outros surgiram, mas surgiu a lógica da atividade financeira com receita e despesa, eventualmente algum processo de empréstimo público, mas também agregando tudo isso, o orçamento como uma repartição de despesa. Até aqui tudo bem? Todos tranquilos? Sim? Essa lógica da repartição de custos, por outro lado, durante muito tempo foi vista como sendo a única visão em relação ao orçamento. Mas aí é que o orçamento se mostrou que ele não deveria ser tão somente pensado desse modelo. O orçamento não pode ser apenas um processo de repartição de despesa. Ele tem que ter um algo mais. Essa lógica do algo mais é que passou a ser questionada no orçamento como um todo. Tá? Dentro dessa perspectiva, a atividade financeira começou a trazer a atividade administrativa nesse sentido. E essa atividade administrativa começou a ser pensada em relação a como o orçamento pode agregar outros elementos em relação a tudo isso. Tá? Alguma pergunta? A atividade financeira consiste apenas na repartição das despesas públicas? Não, esse é exatamente o ponto. Aí é que começa o orçamento a agregar outros elementos. Porque a atividade financeira, claro, existiu em razão da repartição das receitas. Porém, o que ela acabou trazendo foi uma série de características que deu os contornos e atuações atuais. Então, vejam só, em razão dessa pergunta que a Cássia estava fazendo, é que nós podemos perceber quais são as características modernas da atividade financeira. A primeira coisa que nós temos que reconhecer, se fôssemos listar de maneira pontualmente essas características, é que a característica básica da atividade financeira é que ela é sim uma atividade pecuniária. Ali não está se pensando a tarefa, a execução do serviço público propriamente dito, mas sim a lógica da sua pecuniariedade como o elemento que vai dar ao Estado recursos para ele realizar aquelas despesas. Mas é mais do que isso. Esse lado pecuniário do Estado foi influenciado por diversos outros critérios e aí cada vez mais jurídicos. Por exemplo, trouxe a isso tudo também a ideia da segurança jurídica. Como é que nós vamos colocar segurança jurídica nesse processo orçamentário? E a primeira coisa que a história desenvolveu foi traduzir esse orçamento numa lei em sentido formal. O orçamento ganhou, portanto, a ideia de legalidade como grande ferramenta jurídica. Essa foi, inclusive, a compreensão lá da Carta Magna do século XIII. Colocar em cima de tudo isso a visão de que a atividade financeira tem que estar circunscrita ao campo da legalidade. A legalidade colocando a sua ferramenta de segurança em prol daquele gerenciamento dos recursos e da realização das suas despesas. Mas, nesse sentido da segurança jurídica, outros princípios e outras características começaram a aparecer. Por exemplo, o orçamento ganhou a ideia de anualidade. A anualidade orçamentária como algo que vai fazer esse planejamento funcionar sempre de maneira antecedente. Então, é conhecido e todos nós podemos enxergar em cima de tudo isso, de que
dentro desse contexto da atividade financeira, o ano passa a ser a principal referência. Ainda que não de maneira absoluta, mas pensa-se a cada período como será a realização da atividade financeira no ano que se inicia. Então, é comum todos nós acompanharmos no final, no segundo período legislativo, no segundo semestre de cada ano, a discussão do orçamento, ou pelo menos deveríamos acompanhar isso mais. A anualidade, pensando também que a cada exercício nós teríamos essa possibilidade de repensar as atividades do Estado, até repensar, eventualmente, as prioridades que cada ano produz. Isso, por outro lado, permitiu ao direito tributário criar sua anterioridade, a necessidade da lei tributária ser prevista na sua majoração de maneira antecedente. Essa antecedência, hoje já com outros contornos, que não apenas a do exercício, mas a origem de tudo isso, o valor agregado a tudo isso, era o valor da segurança. Não apenas a lei e não apenas a ideia de anualidade, mas um valor de segurança por trás de tudo isso. Agora, no caminho que a Cássia aqui estava perguntando, talvez a principal característica hoje da atividade financeira é que ela não é mais uma atividade fria. A frieza de um orçamento ser uma mera repartição de receitas ou definir os custos é que foi se mudando com o passar dos tempos. A visão inevitável hoje é de que o orçamento tem que trazer, pelo menos de maneira tipicamente instrumental, uma compreensão de justiça financeira, de justiça fiscal. Hoje, grandes pensadores do mundo e também aqui da nossa doutrina nacional identificam que é por intermédio das normas de finanças, por intermédio do processo orçamentário, que nós conseguiríamos implementar uma maior justiça fiscal. Posso ilustrar, por exemplo, o grande autor moderno, que todos falam, que todos vão se embeberar lá nas suas lições básicas da teoria da justiça, que é o John Rawls, nos Estados Unidos, pensou e mudou o pensamento do Estado de Direito, fez uma virada em relação ao sentido da justiça e saindo de um positivismo que nós, em um determinado momento, ficamos muito amarrados, mas o John Rawls tem na sua obra Teoria de Justiça já uma indicação de que é por intermédio das finanças públicas que nós poderemos fazer uma melhor formação da atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira do Estado vai ser e deve ser implementada em prol dessa ideia de justiça. Basta pensarmos que é pelo orçamento que nós vamos decidir onde os recursos são alocados. É pelo orçamento que nós vamos decidir quais são as fontes de sustentação do Estado onde ele se subsidia. Mais do que isso, é pelo orçamento que nós vamos identificar também quais são as receitas. Então, vejam, em razão da colocação dela, se pensarmos o orçamento, ele não é só a repartição de despesa em relação à sociedade. Nós podemos reconhecer que talvez quem mais pague para a sociedade, quem mais pague orçamentariamente, em termos de receita, seja aquela pessoa que menos use. Ou será que a pessoa de grandes posses, se pensarmos nos nossos grandes expoentes econômicos da realidade nacional, será que essas pessoas precisam e colocam seus filhos nas escolas públicas, na saúde pública, e vai precisar até mesmo da segurança que ele tem, a sua segurança privada? Então, essas despesas que existem são despesas que vão ser usadas, talvez, pelas pessoas que menos pagam. Quer dizer, dentro da visão da justiça financeira, quem mais usa do Estado é quem menos contribui com o Estado. Quem talvez mais contribua com o Estado é quem menos dele vai necessitar. É claro que há toda uma relação em que existirá uma busca de retribuição para o Estado e, do outro lado, também a questão dos tributos. A questão dos tributos, elas são interessantes que, claro, o imposto é a principal receita do Estado. E ele, a princípio, tem uma ideia de capacidade contributiva. Só que essa capacidade contributiva, quando ela reflete-se na nossa sociedade, ela vai tentar buscar os elementos que a própria Constituição imaginou. Então, vejam, se pensarmos os impostos sempre têm uma crítica muito grande. Porque, claro, existe aquele sentimento de que os impostos são muito caros na sociedade. Todos nós aqui temos isso, pensamos o imposto, fala assim, o imposto dói. O imposto é muito claro, muito caro na sociedade como um todo.
Porque, na verdade, pelo senso comum, a gente tem a impressão de que a classe média é quem mais paga impostos na sociedade. Isso é realmente verdade? Veja, essa colocação da Tainara é perfeita, porque nós temos realmente um sentimento horroroso em relação aos impostos. E, em parte, é sim verdadeiro. A nossa Constituição ela é muito talhada na parte das receitas em cima de impostos sobre patrimônio. Então, quem consegue acumular algum tipo de patrimônio, seja imobiliário, seja um carro, acaba suportando mais. Existe toda essa lógica da incidência patrimonial. Quando não pensarmos a questão do imposto de renda, que é a classe média que é assalariada, essa classe média assalariada, ela não tem como muito fugir da tributação, diferente, por exemplo, de um grande empresário que consegue contratar grandes escritórios para fazer um planejamento lícito, esperamos nós, de como pagar menos tributo. Então, existe esse sentimento, sem contar que aí é uma realidade, de que os outros impostos que também fundamentam bastante as receitas do Estado, eles são também impostos que incidem sobre bens de consumo. E daí vem o sentimento de que muitos desses impostos, apesar de não caírem diretamente como obrigação de pagamento ao particular, ao cidadão, ao qualquer um, né, ele vai ter, obviamente, um natural repasse. Então, mesmo aquele imposto de consumo vai ter uma incidência que recai, de fato, de última instância, no cidadão, que esse acaba sendo realmente o grande contributivo. As nossas empresas, isso faz parte de um processo econômico inevitável, as nossas empresas, ainda que elas sofram a tributação, elas são claramente possíveis, é possível para elas fazer esse repasse das receitas ou das despesas que ela tem financeiramente em cima da sociedade. É claro que aí fica o cumprimento ou não do nosso legislador. O nosso legislador, como estava dizendo, ele tem um guia mestre na Constituição, que é o guia da capacidade contributiva, que essa seria a boa ideia relacionada ao cumprimento de uma justiça fiscal. Quem mais condições tivesse de pagar, mais deveria pagar. Em qualquer caso, seja no imposto sobre patrimônio, seja no imposto sobre a renda e seja também nos impostos de consumo. Basta imaginar que a tributação não vai ser igual dependendo do tipo de mercadoria. Se a mercadoria for mais essencial, ela talvez há de ser tributada menos. Se ela for considerada menos essencial, quem sabe, no limite supérfluo, ela vai ser tributada de maneira mais pesada. Daí a perspectiva de que, se a nossa Constituição conseguir mais efetividade desse princípio de capacidade contributiva, mais justiça financeira nós teríamos. Porque quem mais tivesse condições de pagar, mais teria a possibilidade de sustentar as despesas do Estado. Agora, o censo que a Tainara está falando é verdadeiro, porque a nossa carga tributária é uma carga que cresceu muito nos últimos tempos, ela vem num crescente, sem que a sociedade discuta muito isso, fala-se muito de reforma tributária, mas tem um outro lado, que aí é onde nós temos que buscar a característica da atividade financeira. A receita é uma coisa importante, a visão do quanto nós contribuímos para o Estado é importante, mas tem que ser refeita a discussão em cima das despesas. Toda atividade financeira tem esse duplo viés. Estamos falando de receita de um lado, despesa do outro. Eu não posso dissociar receita de despesa. Se eu quiser diminuir a quantidade de recursos que o Estado tem, eu tenho duas formas possíveis. Ou eu vou ter que melhor executar os serviços públicos e dar sequência ao princípio da eficiência, ou eu vou ter que diminuir a quantidade de serviços públicos que são executados. Esse tamanho do Estado é que vai influenciar ao tamanho financeiro também da nossa realidade social. Agora, é fato que, para uma justiça financeira adequada, para tirar aquela frieza da atividade financeira, não ser tão somente um pressuposto de repartição de despesa, nós temos que buscar esses valores de justiça que estão na Constituição. E aí é que eu queria lembrar a todos, dentro da compreensão moderna do estudo do direito constitucional. Porque no direito constitucional moderno se fala o tempo todo de uma Constituição recheada de normas programáticas, uma Constituição com missões, com direções dadas ao legislador e ao executivo pós-constituinte, e efetivamente essas missões é que têm que ser buscadas no sentido da atividade financeira também. Algo que pode demonstrar essa ideia de justiça financeira é
já pensando em alguns artigos isolados da Constituição para a gente colocar nessa nossa conversa, nós podemos lembrar que faz parte do artigo 3º da Constituição de 88, que um dos objetivos do Estado será reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está lá no artigo 3º da Carta de 88. Parece uma norma vazia para uma primeira leitura, mas ao longo do texto constitucional nós vamos ter efetividade para isso e vamos ter efetividade financeira para isso. Porque quando chegarmos nas normas financeiras, o artigo 165 da Constituição, em vários dos seus parágrafos, trazem aquele objetivo como algo que a lei financeira, a lei orçamentária, há de cumprir. Por exemplo, no parágrafo 4º, vai ser dito que todos os programas constitucionais devem ser realizados na forma das leis orçamentárias. Então, aquele objetivo que estava no artigo 3º vai depois ser refletido no artigo 165, já pelo seu parágrafo 4º. Igualmente, pelo parágrafo 7º desse mesmo 165 constitucional, vai ser dito de que os programas orçamentários devem levar em consideração critérios interregionais, inclusive no seu sentido populacional. Eu não posso me esquecer de que eu devo aplicar esse objetivo de redução das desigualdades regionais. Então, eu não posso imaginar, nominando aqui, que o estado mais rico da federação, por exemplo, São Paulo, vai ter a maior contribuição de carga tributária. Aí já não mais estará no sentido de classes, mas sim da federação. Eu tenho ali a perspectiva de que o São Paulo é quem mais contribui, certamente, em matéria tributária. Agora, aquele recurso que existe, oriundo das atividades financeiras de São Paulo, serão baseados e revertidos tão somente para despesas no Estado de São Paulo? Certamente não. Eu tenho que imaginar que, já que isso aqui é uma federação, já que construímos o Estado de Direito no base de uma federação, esse Estado brasileiro tem que repartir essa riqueza. Claro que existem pontos sempre muito polêmicos. A questão do royalty do petróleo é um ponto muito polêmico em relação a isso, mas vejam que por trás disso já está esse senso de justiça, agora não mais no sentido só de classes, de justiça regional. É claro que para alguns estados é mais sensível, e eu, como natural do Rio de Janeiro, tenho um sentimento um pouco diferenciado em relação a isso, mas independente de qualquer sentimento federalista, a verdade é que nós temos uma união que se precisa fazer mais do que indissolúvel, mas sim uma união de cooperação financeira. Certamente, os estados menos geradores de riqueza têm que ser merecedores de, talvez, atividades mais designatárias de recursos. Então, não apenas no sentido das classes, não apenas no sentido das nossas unidades federativas, deve haver um pressuposto de justiça no qual a nossa atividade financeira se desenvolve. Então, tal como a Cássia tinha conversado e questionado antes, não podemos mais pensar o orçamento e a atividade financeira como uma norma fria de repartição de receita. Eu preciso de uma associação disso ao valor de justiça. A Constituição assim nos exige. E mais do que isso, vejam só que quando pensarmos essa atividade financeira, a atividade financeira tem um pressuposto também, e esse como princípio constitucional explícito, de economicidade. A economicidade aparece como um pressuposto e um princípio no artigo 70 da Carta Constitucional. Lá no artigo 70, a Constituição proclama de que os mecanismos e órgãos de controle devem analisar a gestão dos recursos públicos não apenas mais no sentido da legalidade, porque é muito fácil cumprir a lei. Isso qualquer dos burocratas da escola clássica consegue cumprir a lei. Faz uma licitação, abre o processo licitatório e faz isso de maneira muito cartesiana. O importante é que essa atividade agora, que envolva a gestão de recursos, tem que partir também do pressuposto do melhor gasto. Basta cada um de nós pensarmos que quando vamos comprar, adquirir algum tipo de bem, todos nós queremos o seguinte: queremos pagar a menor quantidade de recursos possíveis para obter
a maior vantagem possível. Eu quero pagar o menor preço possível naquele produto que me dê a maior satisfação possível. Então, algo que se critica bastante é que não basta pensar, por exemplo, que toda licitação deve ser uma licitação de menor preço. Porque a licitação de menor preço talvez envolva o Estado gastar menos. Mas será que aquele foi o melhor gasto? E registra a experiência nacional alguns elementos bem interessantes. Chegou à análise do Tribunal de Contas da União alguns tipos de programas realizados pelo governo federal, no qual ele se deparava com o seguinte contexto, como, por exemplo, o programa que foi denominado de Luz para Todos e depois ganhou a ideia de Luz no Campo ou vice-versa. Era um programa de levar a eletricidade aos grotões desse país, onde pessoas viviam e sobreviviam sem essa luz. Deparou-se a seguinte realidade em razão disso, que eu teria duas formas de fazer isso. Algo em que o custo da implantação do sistema de distribuição fosse um custo menor, mas, por outro lado, ao longo da vida daquelas pessoas, o custo do valor da energia elétrica, que por elas teria que ser desembolsado, seria alto. Especialmente em comparação com outra forma de implantação desse regime, no qual eu poderia ter um custo de instalação do sistema de distribuição de energia mais caro para o Estado, porém, aquele indivíduo que estivesse mais longe e que precisaria receber essa luz, ele acabaria pagando uma tarifa de luz menor. Então, imaginem, eu tenho duas formas de realizar um programa, que é um programa que tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Basta pensarmos que existem pessoas que ainda no país vivem sem luz, sem energia elétrica. Absolutamente inaceitável. Não por conta do jogo de domingo, ou da novela, de quem quer que seja, mas sim em relação a questões básicas. A pessoa não tem uma geladeira, não pode conservar seus alimentos. Então, dessa forma, duas questões, duas formas de execução. Ou gastar mais de início para ter uma despesa menor para o cidadão, para o indivíduo, na hora de pagar a tarifa, ou gastar menos no início, o Estado economizar dinheiro, porém, aquele indivíduo que vai usar depois ter um custo de manutenção maior. Optou o Estado brasileiro, a Federação, de fazer a primeira via, gastar mais. Claro que se eu parar e pensar, alguém vai certamente falar, vamos entrar com a ação popular, porque entre dois modelos, ele opta pelo que gasta mais, mas qual era a justificativa que está por trás disso? Eu estou fazendo não o maior gasto, eu estou fazendo o melhor gasto, porque depois o indivíduo vai ter uma remuneração, ou melhor, vai ter que remunerar a energia elétrica de maneira mais barata. Então, se eu estou pretendendo atingir o pequeno agricultor que vive num lugar distante, eu tenho que pensar o quanto esse sujeito vai ter que pagar de valor de energia elétrica. E aí justifica com que eu, Estado, implante um sistema de distribuição que para mim é mais custoso, mas que depois para aquele indivíduo, para aquele cidadão, vai ter um valor menor. Esse processo chegou para a análise do Tribunal de Contas. E a grande análise dele foi exatamente essa questão do melhor gasto ou do gasto com máxima vantagem social. E ali ponderou-se sobre esses princípios da economicidade. Algo que vem num sentido completo dessa nossa ideia de atividade financeira. A atividade financeira, ela, por outro lado, vai ter um reconhecimento de que, portanto, ela não é simplesmente gastar. Nesse sentido, observem, portanto, que a atividade financeira ela perdeu aquela frieza. Ela acaba se desenvolvendo procurando não apenas os princípios de segurança, mas os princípios de justiça. E tudo isso traz, talvez, a quinta grande característica dessa atividade, que ela vai ser dada a partir de um princípio de instrumentalidade. É isso que vai ser levado ao serviço público. Então, ela tem, sim, um caráter, vejam, sintetizando, de patrimonial, de pecuniaridade, ele é patrimonial, ela busca o sentido das despesas e dos custos, claro, da repartição, mas ela traz o cenário de justiça, ela traz a ideia dessa instrumentalidade, ela traz essa ideia de economicidade. Tudo isso relacionado num caractere da nossa atividade financeira. O que mostra que se um dia os ultraliberais pensavam, isso lá no Estado liberal mínimo, pensavam que o Estado devia ser o menor possível,
recolher da sociedade a menor quantidade de recursos possíveis e gastar o menos possível também, o Estado se pôs de uma maneira diferenciada, precisando ter outras atividades. Essa atividade financeira, ela vai servir de uma maneira não mais fria como se pensou no passado. Até aqui todos tranquilos? Sim, você quer... Eu tenho uma pergunta. O que se entende por direito, finanças funcionais? Essa é uma pergunta interessante aqui. Vejam, o que se percebeu nesse processo histórico todo é que, se em dado momento nós tínhamos uma perspectiva de que as finanças eram, portanto, pura e simplesmente aquele processo de repartição de receita, aí isso denominou a história a ideia de finanças neutras. Era o primeiro momento em que a atividade financeira ela não estava preocupada com nada mais além do processo de repartição de recursos e financiamento desses recursos. Vem o século XX e traz isso que a Rayane está falando, que é a ideia das finanças funcionais. A atividade do Estado ter uma função por trás disso. Ou alguns de nós pensaria ou desconheceria que quando o Estado decide gastar dinheiro, onde ele vai gastar dinheiro, se isso não tem repercussão na sociedade. Se na hora que ele vai escolher quem financia, se na hora que ele vai escolher, por exemplo, qual é o tributo a ser aplicado, se isso não tem consequência na sociedade. Todos nós vimos recentemente a ideia do IPI reduzido, que ficou tempos aí sendo bombardeado na nossa cabeça. Era uma ideia de que o Estado recolhe menos recursos, mas, por outro lado, ele movimenta a economia. Isso pode funcionar. Essa funcionalidade, ela vai funcionar não apenas no processo da coleta dos recursos tributários, mas também no momento posterior da necessidade de apontar qual é a despesa. Na hora, portanto, que eu aponto qual é a despesa que eu vou realizar, eu estou imaginando o seguinte, isso vai ter uma certa consequência. E é essa ponderação que a atividade financeira possui. Na medida em que ela pensa o seguinte, olha, temos que tomar uma decisão de qual vai ser a despesa realizada, isso significará dizer que, em razão dessa despesa realizada, nós teremos aí uma busca dessa realidade da atividade social. E é nesse sentido que a atividade financeira se construiu. Vejam que, portanto, nesse nosso primeiro contato com o direito financeiro, a gente, claro, reconhece, afirma e reafirma, o objeto do estudo do direito financeiro, a atividade financeira, mas não mais, como a gente estava falando, aquela atividade fria, uma atividade que traz o orçamento como uma boa forma de planejamento do Estado, traz o orçamento como planejamento do que o Estado vai executar, coloca receitas e despesas dentro dessa nossa visão de ter agora uma compreensão moderna. E nesse caractere podemos buscar e apontar todas essas características que fazem parte da atividade financeira. Dissemos, e são características da atividade financeira, a sua peculiaridade, a sua associação inevitável a um processo de repartição de despesa, repartição de custo. Ele tem isso ainda, é fato, mas, por outro lado, é característica dessa atividade financeira também termos a ideia de sua instrumentalidade, na medida em que ele vai trazer os princípios de segurança e os princípios de justiça fiscal. Essa ideia toda da atividade financeira colocou a nossa atividade financeira em razão desse papel aí de que as finanças não são mais neutros. Como a Rayane estava aqui lembrando, nós temos essa expressão hoje da figura das finanças funcionais. A lógica de que o Estado, quando gasta tudo isso, ele gasta em razão também da sua funcionalidade e dos elementos que vêm por trás disso. Vejam que, portanto, o direito financeiro vai interpenetrar a diversos ramos do direito. Esse é o nosso primeiro contato, esse era o nosso primeiro bate-bola, esse era o momento em que nós tínhamos para encontrar as características básicas do direito financeiro. Nós vamos, ao longo da semana, trazer outras figuras ainda nessa compreensão da atividade financeira. Lembro a todos que podem participar mandando os nossos e-mails, mandando as nossas questões, apontando sempre, claro, para qual foi o tema e mencionando, por favor, o nosso nome, Irapuã Beltrão, mas mandem um e-mail, por favor, lembrem sempre, para saberdireito@stf.jus.br. Aqueles que perderam um pedaço da aula ou quiserem rever, lembre-se que também a nossa aula está disponível na grande rede, basta irmos lá no www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto, ela vai estar lá disponível.
convido a todos a participar da nossa aula de amanhã. Na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre as fontes que o direito financeiro se posicionou. Até lá, bons estudos e boa semana para todos.